E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos aqui de novo para mais um episódio da lição da Escola Sabatina. Marcelo Nascimento que está falando aqui, Anderson Cordeiro está aí com a gente também. E hoje a gente está faltando Anderson 2, né? Que sumiram, acho que foram arrebatados. Vai que, né? E o Diógenes hoje não pôde estar com a gente, o Leandro também, algumas atividades ministeriais aí não pôde estar com a gente. Mas em 2 eu espero, né, Anderson, que a gente dê conta de fazer isso aí. Eu tô dando uma de âncora aqui, cara, não sei fazer esse negócio. Só que tem um lado bom de ser âncora, sabe o que é? Eu faço as perguntas e você faz as respostas. Esse é o lado bom, cara. É o lado bom, não preciso responder, ó. Mas é isso aí. Gente, nós vamos para a nossa recapitulação aqui, então. Mas antes de mais nada também, compartilha aí esse vídeo aí com seus amigos, curta também, dá aquele joinha legal no vídeo. Tá bom? Se inscreva no canal, não esqueça de dar aquele apoio também, beleza? Hoje nós vamos estudar sobre a recapitulação da lição 9, do episódio 9, desenvolvendo uma atitude conquistadora. Anderson, eu não sei se você, com certeza você já percebeu aí no trabalho com a igreja, em outros lugares, mas num contexto geral, assim, os seres humanos, né, quer seja dentro da igreja ou fora da igreja, tem uma tendência a julgamento, né? A gente geralmente olha, por ser seres humanos como somos, a gente não olha o coração, né? E a gente geralmente vê aquela aparência, aquele primeiro contato, aquele primeiro encontro, e a gente começa já a formular um estereótipo da pessoa, né? E às vezes não é bem aquilo que reflete a realidade. Mas muitas vezes também a gente reflete no outro aquilo que às vezes a gente quer tentar esconder em nós mesmos, né? O que eu quero dizer, até mais para frente a gente vai estudar aqui uma parte, a lição de terça-feira, né, apresentando a verdade com amor, porque muitas vezes questão, por exemplo, de fofoca na igreja, né? Vou citar a questão da fofoca aqui. Já passei por situações na igreja em que irmãos falavam muito da vida do outro sobre alguns pontos e aspectos e que ele repetia isso na vida de, por exemplo, adultério, né? Irmão adulto, olha lá como é que é. Aí ele pula para outro, sempre com a mesma nota tônica falando disso, né? Parecia que via adultério em todas as coisas. Quando, na realidade, a psicologia até explica que muitas vezes a pessoa espelha isso no outro, aquilo que ele tenta esconder em si mesmo, né? E, às vezes, muita parte do nosso julgamento para com as pessoas, na realidade, são falhas que a gente vê nos outros aquilo que a gente tenta esconder em nós. E a gente cria, então, aquele estereótipo. Isso, no final das contas, por esse tipo de julgamento, isso vai atrapalhar na nossa missão, na nossa evangelização, no espalhar o evangelho, porque a gente vai criar preconceitos a respeito de pessoas. Só que a lição interessante, ela vem trazendo aqui a ideia contrária, de a gente se destituir dessas concepções de julgamento e tudo, para a gente poder se aproximar das pessoas como Cristo se aproximava, tendo uma atitude de conquistar e não de repelir, né? E é o que muitas vezes a gente tenta repelir do que conquistar. Claro que talvez muitas vezes a questão de repelir é justamente por traumas que a gente já sofreu de relacionamentos tóxicos e a gente às vezes quer se esquivar de sofrer possíveis. Mas eu acho que é o ônus da graça, o ônus do relacionamento. Com Cristo foi assim também, né? Cristo também foi rejeitado por muita gente. Então, baseado nessas questões aí de julgamento e tudo, eu já ia perguntar para ti sobre esse primeiro ponto aqui. Como é que a gente pode apresentar uma atitude de conquista para as outras pessoas, de conquista para outras pessoas? Como é que a gente pode tornar as pessoas, a gente se destituir dessa capa de julgamento que a gente tem, que é uma tendência para os mais santos e para os mais pecadores, a gente sempre faz isso. Como é que a gente pode tentar tirar isso para que isso não seja um empecilho na pregação do evangelho? Não sei se você entendeu a pergunta aí. Rapaz, é um desafio, né, cara? Porque todos nós somos falhos, é muito difícil. Eu vou, na verdade, te responder com uma história verídica, né? Quando estudei na Bolívia, eu ajudava em uma igrejinha do interior. E é interessante que eu chegava na igreja, né? E nós, vamos dizer assim, dentro da cultura brasileira, é muito comum a gente começar a escola sabatina 9 horas, essa questão da, né? Ali tudo certinho. E aí, a primeira vez que eu cheguei na igreja, 9 horas da manhã,
nada, cara. 9h30, nada. 10 horas, nada. 10h30, 10, chegando perto das 11, os irmãos começaram a chegar na igreja, né? E aí eu olhando aquela situação e tudo mais, e aí os irmãozinhos sentaram ali e falaram, vamos para a escola sabatina. Aí eu falei, caramba, escola sabatina 11 horas. Não, não é possível, cara. Esse povo aqui tá fora da casinha, né? E ali eu já comecei a criar vamos dizer assim, um julgamento, né? Falei, esses irmãos talvez não querem nada, mas era a realidade deles, né? Não quer dizer porque a gente está acostumado com o horário que é 9 horas, que lá eles vão fazer 11 horas e isso está errado. Mas na nossa mentalidade, às vezes, estamos inseridos, né, na cultura dessa forma, eu fui criado assim, eu começava a olhar e falar, não, tá errado esse negócio aqui, cara. E eu comecei a bater na tecla com eles e falar, não, é 9 horas que a gente tá. E isso começou a criar um atrito ali, né? Até que o Espírito Santo trabalhou no meu coração, né? E começou a me convencer de que aquilo não era nada, né, em si. E aí eu comecei a andar no ritmo deles. E ali foi uma das experiências mais bonitas que eu tenho, assim, com a questão de estar ajudando em uma igreja, de estar trabalhando ali, né? Tenho muita saudade desse tempo. E lembro dos irmãos responsáveis ali, irmão Armando e Amparo e Júlio Vire, né? Então, foi um momento ali que eu acabei olhando apenas para um ponto. E se eu não tivesse o cuidado ali, o Espírito Santo tivesse trabalhando na minha vida, eu teria julgado eles todos aqueles irmãos por aquele ponto específico. Quando, na verdade, aquilo não era nada, né? Aquilo não definia como que estava a vida daqueles irmãos e assim por diante. Não estou, né, dizendo para os nossos irmãos aqui que você só deve chegar 11 horas na igreja. Não é isso, né? É a realidade lá. Era uma realidade, né? Uhum. E até depois ali, conversando, a gente conseguiu começar o culto mais cedo um pouquinho também. Mas, às vezes, essa questão do julgamento, ela tá na gente, né? E, às vezes, eu fico pensando, Cristo Jesus sabia de tudo, né? Os atos, como que as pessoas agiam, e isso não foi um empecilho para que ele conseguisse conquistar as outras pessoas. Até mesmo a lição de domingo aqui vai falar da mulher samaritana, né? E aqui a gente vê que o Jesus, ele trabalha dos dois lados, né? O preconceito principal, a gente olha apenas para a resposta, muitas vezes, como Jesus trabalha com a mulher samaritana, mas ele também está trabalhando com a questão dos discípulos, né? Da aceitação, quebrar os preconceitos, né? E assim por diante. Como que conquistar as pessoas. Então, eu acho que isso é um papel fundamental hoje para a gente conseguir conquistar as pessoas, né? E aí a lição depois vai abordar de uma forma equilibrada como que a gente fazer isso, para não ir para um extremo nem para outro extremo, né? Uhum. Legal isso aí que você falou da história aí, porque, querendo ou não, quando a gente cria estereótipos e forma julgamentos das pessoas, querendo ou não, vai afetar a nossa pregação para ela, para essa pessoa, porque às vezes a gente vai criar o que muitas vezes a gente ouve na igreja, né? Por exemplo, nós não vamos naquele bairro, ou não vamos naquela cidade, ou não vamos naquela rua específica, porque o campo é duro, a gente já foi lá, já tivemos a experiência. E às vezes situações do passado que a gente se desapontou, decepcionou, a gente julgou aquela região como uma região que não dá para evangelizar mais. E às vezes a gente faz isso com pessoas. Por que você não fala de Jesus para aquela pessoa lá? Não, aquela pessoa só quer saber do mundo, não sei o quê e tal. Então a gente cria estereótipos e isso, querendo ou não, vai afetar. Principalmente, e aqui talvez eu possa entrar num assunto polêmico, mas eu não quero fazer nenhum tipo de discussão, mas uma coisa que atrapalha muito, eu não sei se você tem percebido, Anderson, mas eu percebi aqui, por onde trabalho, é a questão política, né? Essa polarização política que a gente vê no país, de esquerda, direita, de partido A, partido B, leva pessoas eu sou do lado de cá, então quem está do lado de lá é uma pessoa repugnante, né? Ignorante e tal. E aí, no final das contas, como é que eu vou pregar o evangelho se tem que ser para todo mundo? Não, eu não vou pregar para aquele do partido A porque ele pensa diferente de mim, uma pessoa retrógrada e tal, e tal. E querendo ou não, a gente está usando só a questão da política, mas a gente pode citar eles assuntos e julgamentos que faz que, querendo ou não, vai atrapalhar. Agora, você citou aqui a questão da mulher samaritana. Jesus chega lá em Samaria e vê a mulher lá, manda os discípulos irem comprar comida e fica ali com a mulher samaritana conversando. Você veja, como você disse, Jesus conhece as pessoas, Jesus é Deus. Então, no seu ministério, ele já conhecia a história das pessoas, lia o coração. Nós não conseguimos fazer isso, né? Só que Jesus, mesmo fazendo isso, ele sempre enxergava o que as pessoas poderiam se tornar e enxergava o melhor nelas.
Mesmo hoje eu não tendo poderes como Deus, porque a gente é criatura, isso não é de uma desculpa que a gente não pode ter a mesma atitude de Cristo, de ver o melhor também, né? Porque não depende de poder divino para eu ver o melhor nas pessoas. O que eu quero dizer assim, Jesus lê o coração, vê o passado. Eu não consigo ver o passado, mas o futuro que a pessoa pode se tornar, eu posso ter essa mesma atitude conquistadora que Jesus teve também. Só que o que acontece Jesus sabia que aquela mulher era uma mulher que tinha um anseio pelo Messias, um anseio pela esperança. Nós não conseguimos fazer essa leitura. A minha pergunta para ti, Anderson, é o seguinte: como é que a gente pode saber onde encontrar pessoas receptivas ao Evangelho? Se a gente está olhando assim aquele grupo, aquela manada de gente, como é que eu vou saber onde eu ir e onde eu falar? Jesus sabia porque era Deus, mas eu não sou Deus. E você não é Deus, a igreja não é. Como é que a gente pode saber? Porque muitas vezes isso inibe muita gente. Fala assim, eu não vou pregar porque eu tenho medo de ser rejeitado, de dizer não para mim. Eu vou oferecer um estudo bíblico e ficar com uma cara de tacho lá. Como é que eu posso evangelizar? Como é que eu posso encontrar essas pessoas receptivas ao evangelho? Rapaz, é o título da lição, né? Na verdade, a gente não encontra, a gente conquista, né? Eu acho que esse é o grande segredo. Esses dias eu estava vendo um caso, um primo meu, por muito tempo ficou longe da igreja, e esses dias eu abri o WhatsApp, estava lá um link, né? Pregador da noite, era meu primo, né? E eu olhei assim, caramba, e aí abri lá e ele contando o testemunho dele e tal, e eu fiquei muito feliz, cara. E com isso a gente vê que o evangelho, a graça, ele é o maior espetáculo desse mundo, porque ele alcança todas as pessoas, até às vezes aquelas que nós nem imaginamos. Então essa é a grande questão, né? Não é só oferecer, é conquistar. Eu tenho um amigo que ele dizia o seguinte, né? Eu até brinquei com o Diógenes nesses dias. Eu fui na casa dele e a cachorrinha dele veio, brincou comigo, pulou no meu colo, né? E aí eu lembrei desse amigo que ele falava o seguinte, né? Eu só começo a estudar a Bíblia com a pessoa quando o cachorro dele não late mais para mim, quando o cachorro dele vira meu amigo. Então é a questão de conquistar, né? A gente tá trabalhando essa questão, porque o evangelho é para todas as pessoas. E outro, não me lembro quem estava conversando comigo, né? O evangelho ele tem várias frentes. Eu vou conseguir alcançar um público de pessoas. Às vezes não vou conseguir alcançar a todos, mas outra pessoa vai conseguir alcançar essas outras pessoas que eu não consigo alcançar. Então esse é um mistério do evangelho, né? E é muito bom pensar assim, porque a Bíblia mesmo diz que a seara é grande, né? Então há trabalho para todos. E essa é a grande questão, creio, Marcelo. Não é a gente, enfim, pensar e olhar para quem nós vamos pregar, né? É a gente conquistar as pessoas de todas as formas. Esses dias eu fui a Chapecó e eu achei muito interessante, porque eu encontrei, dentro de Chapecó, que é grande, eu encontrei a mesma pessoa umas 3 vezes, né, na rua, andando. E aí eu parei no sinal, estava lá ele fazendo, né, malabares e tudo. E ali a gente ajudou ele, né? Deu tchau. Aí daqui a pouco eu rodando ali de carro de novo, parei no sinal, tava lá o cara de novo. Aí ele reconheceu a gente, deu joia e tal. Ele até brincou, né? Não, aqui eu vou passar porque já recebi tudo, né? E aí eu e minha esposa, a gente sentou no restaurante. Ali tinha uma janela bem grande de vidro. A gente está comendo lá, eu, minha esposa e o Davi. Quando eu olho para a janela, tá lá o cara de novo, né? Eu falei, caramba! E ali do lado, ali a gente começou a pensar, né? Não é por acaso isso, não é possível, né? E ali a gente convidou eles para almoçar, mas ele já estava ali com a comidinha dele, não, né? Acabaram não aceitando o convite. Mas ali eu corri no carro depois, vi se tinha alguma coisa para entregar para eles, trocamos uma ideia, conversamos e tal. Então, muitas vezes as coisas vão acontecer assim, elas são direcionadas. Mas outras vezes não, a gente vai ter que conquistar as pessoas, vamos ter que, né, começar a mostrar para elas algo especial que nós acreditamos e temos, que é Cristo Jesus, né? E eu creio que essa é a grande questão. Você falou um ponto legal aí, cara, é o conquistar. Não é, às vezes, a gente pensa que no processo de transmissão da palavra de Deus, de evangelismo, né, de espalhar o evangelho, a gente acha que só depende de uma atitude da outra pessoa em aceitar, quando na realidade eu tenho que ter uma primeira atitude em conquistar. Eu tenho que ser uma pessoa agradável, como Cristo foi. Veja, a gente vê no Evangelho, as crianças gostavam de Cristo, os idosos gostavam, ele atraía multidões, não era à toa, né? Não era só por causa dos milagres, Jesus era uma pessoa agradável. E a gente às vezes encontra
algumas pessoas, alguns irmãos da igreja que parece que foi batizado no vinagre, né? De tão azedo que estão, de tão amargo que são. E cristão tem que ser gente feliz, tem que ser gente agradável. Até ontem eu estava ouvindo uma história que eu achei muito interessante, num podcast que eu estava assistindo, e o pastor estava contando que ele era muito sorridente e tal, e ele foi num comércio comprar alguma coisa e entrou sorrindo, mas assim, sabe aquele sorriso que você não está sorrindo para alguém, você está sorrindo, simplesmente sorrindo. Aí a pessoa do caixa perguntou assim, você é evangélico? Ele achou aquilo curioso, falou assim, por que você acha que você vive sorrindo? Né? E aquilo chamou a atenção da pessoa. E eu fiquei pensando, cara, só às vezes um sorriso, que já não é algo tão comum hoje em dia, no mundo fechado, isso que nós não estamos vivendo, pelo menos em Santa Catarina, numa situação como, por exemplo, grandes centros, São Paulo e outros lugares, que todo mundo é a correria, fechado, olha a cabeça para baixo andando aí, se esbarrar, já começa a xingar e tal. Então, a gente tem que desenvolver essa parte de conquista das nossas atitudes para com outras pessoas. Só que um ponto que me chama a atenção também aqui é que mesmo que Jesus conquistava as pessoas, Jesus foi até ela, né? Foi até a mulher samaritana, não ficou esperando ela chegar. Então, como é que eu vou saber que as pessoas estão receptivas? É claro, a gente tem que ter atitude conquistadora, mas se eu ficar sentado dentro de casa, eu nunca vou descobrir, né? A gente tem que ir atrás, tem que ir atrás. E uma vez eu vi Anderson, num livro que eu li, eu tenho até aqui em mãos, que eu achei interessante, um gráfico que um pastor fez uma vez sobre a questão do evangelismo. Né? Muitas pessoas têm vergonha, medo, não, vou falar, eu vou ser medo de ser rejeitado e tal, e medo de não ter sucesso no meu evangelismo pessoal. E aí ele falou o seguinte, veja bem, vamos fazer um gráfico aqui. Ele diz assim, olha, se uma pessoa aceitar o evangelho, isso é algo bom ou ruim? A pessoa falou assim, não é bom. Ok. Se eu plantar sementes, independente da colheita, mas sair vivendo uma vida de plantar sementes do evangelho, isso é bom ou ruim? A pessoa falou assim, é bom. E se a pessoa rejeitar, isso é bom ou ruim? Ela falou, isso é ruim. Ok, então se a gente pega essas três situações, plantar semente é bom, a pessoa aceitar é bom e a pessoa rejeitar é ruim, então nós temos 66% de chance de dar certo e 33% de dar errado. Né? Então você tem mais possibilidade de ganhar do que de perder no processo de evangelismo. Aí a pessoa falou, é verdade, né? Tranquilo. Aí ele se deparou com dois textos bíblicos que diz assim, 1 Pedro capítulo 4:14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então esse é o primeiro ponto. Outro texto é Lucas 6, verso 22 e 23, que diz assim, bem-aventurados são vocês, quando os homens os odiarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Aí ele pegou esse texto e falou assim, mas peraí, então quer dizer que quando uma pessoa rejeita, eu também continuo com a minha herança no céu, sou bem visto pelo céu, sou cuidado pelo céu no momento que uma pessoa rejeita o evangelho. Aí ele chegou a uma conclusão que então que é 100% de lucro eu sair pregando o evangelho, quer seja rejeitando, quer seja as pessoas aceitando. E aí isso me fez pensar. Ele falou assim, então quando é que a gente perde no processo do evangelismo? É quando a gente não prega. Aí a gente perde. Aí é nessa parte que a gente perde. Então eu achei interessante porque a lição da mulher samaritana de Cristo aqui, além da atitude conquistadora de Cristo, a gente só vai perceber que uma pessoa está receptiva ao evangelho se a gente se aproxima da pessoa, conversa com a pessoa. Não é à toa que Jesus disse, olha, os campos estão brancos, mas se a gente não for até o campo, a gente não vai saber, né? Como é que vai saber que está na hora de colher? Então, essa é uma experiência interessante. Agora, é interessante que Jesus também, continuando a lição aqui, ele fala sobre a questão de duas experiências aqui que aconteceu com a mulher cananeia, né? Sobre aquela situação do cachorrinho, que é uma situação bem polêmica, e também sobre a mulher que ungiu os pés de Jesus. Duas situações diferentes, duas mulheres diferentes, com um histórico bem interessante das duas mulheres. Voltando para a questão do julgamento, talvez se fôssemos nós lá, a gente não pode dizer bem certinho, mas talvez a gente imitaria a esfera dos fariseus, né? Criticando a vida pregressa das mulheres, uma era pagã, a outra era, né, tinha uma vida bem questionável e tal, e a gente teria uma atitude dura em relação a essas mulheres. E Jesus teve uma atitude completamente diferente, né? Da atitude dura para uma atitude positiva. Se tu puder me falar um pouquinho aí, o que aconteceu na relação de Jesus com essas duas mulheres, como é que foi a atitude de Jesus com relação à mulher Ciro-Fenícia e também a mulher que ungiu os pés de Jesus?
Que lição a gente pode tirar para a gente? Beleza. Rapaz, é interessante que até mesmo a questão da própria mulher ali de Samaria, ela não estava receptiva ao evangelho, né? Você vai ver que Jesus estava ali e ela não trata ele muito bem de início, né? Mas ele continua insistindo. Então a gente vê esse dom que ele tinha de conquistar as pessoas, né? De trabalhar com elas. É interessante que esses dias eu estava assistindo um seriado que eu gostei muito, é o The Chosen, né? E aí Muito você fera vê esse ali que negócio aí, essa série, muito legal. É. muito legal, né? E é interessante que a gente vê o movimento, né? Segundo ali o episódio, o movimento de Jesus intencional. Ele vai para lá, ele sabia que aquela mulher estaria ali, né? Então é interessante isso. E ela não tinha nada de ânimo receptivo, ela estava bem fechada, né? Então a gente vê que a maioria das pessoas nós vamos encontrar assim, mas não é motivo de desistir dessas pessoas, mas de conquistá-las, né? Tentar trabalhar com elas. E aí, então, a outra pessoa, que seria a Ciro Fenícia, né? É muito interessante que, quando eu li a história dela, eu lembrei da história de Jó. Quando a gente olha para a história de Jó, a gente vê que Jó é um espetáculo para os amigos dele e para o mundo. Então, de alguma forma, Deus usa o que aconteceu na vida de Jó para mostrar a fidelidade e a fé de Jó. Então, ali, o grande centro do livro de Jó, o espetáculo para todos os mundos é a fé de Jó. E agora, nesse momento, com a mulher Ciro Fenícia, é a mesma coisa. Jesus, ele dá uma resposta dura para ela, né? O texto nos dá a entender isso. Mas é interessante que eu comecei a pensar assim, nossa, parece que Jesus está fazendo a mesma coisa do que aconteceu na história de Jó. Ele está usando a fé daquela mulher como espetáculo para os discípulos. Os discípulos olham e dizem assim, oh, Senhor, ou atende ou manda essa mulher embora, né? E ali, então, a gente vê que Jesus começa a fazer perguntas para aquela mulher e ela dá uma resposta muito interessante, né? E ela mostra a humildade e ela tinha conhecimento do Messias, ela acreditava que Jesus era o Messias e ela aceita tudo aquilo e dá uma resposta que Jesus diz, olha, eu nunca vi tamanha fé, nem Israel. Imagina os discípulos agora ouvindo isso. Querendo ou não, provavelmente eles tinham esse preconceito que pensavam, não, essa mensagem é só para Israel, né? Nem para essas pessoas aqui, né? E agora Jesus mostra que fora de Israel existe uma fé muito maior do que dentro de Israel. Então, quando eu li essa história, eu já vi aqui que a fé dela já era gigante, né? Alguns dizem que Jesus faz essa pergunta para aumentar a fé da mulher. Na verdade, não, a fé dela já era gigante. Ele faz a pergunta, muitas vezes na minha visão, né? No meu entendimento, para mostrar para os discípulos que a fé daquela mulher já era assim algo extraordinário e que existia fé tamanha fora. E hoje a gente pode trazer para a gente. Para mim, essa é a principal aplicação dessa história. Às vezes nós temos a nossa vida de cristão, estamos dentro da igreja e achamos que temos uma fé grandiosa, temos uma vida muito próxima a Cristo. E aí nós olhamos para as pessoas lá fora, que às vezes não estão vindo à igreja, e a gente é muito fácil julgar que aquelas pessoas não conhecem a Deus, não aceitam a Deus e não conseguem, quem sabe, aceitar o evangelho. Na verdade, muitas vezes é o contrário. Muitas vezes essas pessoas estão muito mais preparadas em seguir a Jesus Cristo do que nós mesmos que estamos, né, aos pés dele, ou seja, acreditamos estar seguindo a esse Cristo. E aí, então, nós temos a outra mulher, né, que é exatamente ali a que unge os seus pés, né? Alguns dizem ali que é a própria Maria Madalena que faz esse processo, né? Ou seja, ela está largando a sua vida, né, promíscua e vindo agora aos pés de Cristo Jesus. E a gente vê que agora Jesus ele vai responder ela de uma forma muito amorável, né? E a gente diz, mas como assim? Uma, Jesus é duro, outra ele é mais amorável. Na verdade, eu acho que Jesus ele era especialista em aproveitar as ocasiões. Na ocasião anterior, ele mostra para os discípulos algo especial. E agora ele vai mostrar para os discípulos, os fariseus que estão ali em outras, né? Vamos dizer assim, talvez vendo aquela cena, mostrando que como eles deveriam tratar aquelas pessoas também, né? Com cuidado, com carinho, conquistando o coração delas para que elas pudessem estar também recebendo esse evangelho. E isso é maravilhoso, né? Jesus ele usava cada ocasião para trabalhar não só no coração da pessoa ali em si que estava passando pela situação, mas os outros espectadores que estavam vendo aquela cena também, né? Então, a cada momento Jesus trabalhava de uma forma especial, né? Ele trabalhava de uma forma a conquistar a todas as pessoas e mostrar aos outros como realmente devemos tratar os outros, né? Uhum. Jesus partia o ponto de partida dele era a própria pessoa, o contexto que ela vivia, a crença que ela tinha.
Jesus não ficava dando estudo bíblico, falar, não, não é assim que acontecem as coisas e tal, e dando explicações. Ele partia de onde a pessoa estava para levar ela para uma situação. Eu me lembro de uma situação que eu estava fazendo evangelismo em Guarulhos, em São Paulo, e no meio da semana de oração lá, que a gente estava fazendo de evangelismo, aparece um rapaz, aliás, ele estava frequentando toda semana, um jovem, e ele falou assim, pastor, eu queria falar com você no final. Eu falei, tudo bem. Aí ele falou assim, mas eu queria no particular. Aí, como era numa garagem de uma casa que a gente estava fazendo, era um sobrado, eu falei, isso eu posso usar lá em cima a sala? Ela falou, pode. Aí subi com o rapaz, aí ele tira do bolso a carteira de trabalho dele. E ele falou assim, pastor, eu estou precisando de um emprego, eu tenho uma filha, eu tenho que pagar pensão e tal, mas eu não tenho emprego e estou tentando, né, conseguir emprego atrás de emprego e não consigo. Aí eu trouxe minha carteira de trabalho para o pastor orar em cima da minha carteira de trabalho. Rapaz, eu fiquei pensando naquela cena, eu falei, orar? E o Senhor impõe as mãos na carteira de trabalho aí para eu conseguir um emprego. Achando que talvez eu fosse mais abençoado, sei lá, alguma coisa do gênero. E eu falei, na hora assim, foi um milésimo de segundo, eu falei, explica ou não explica? Eu falei, não vou explicar nada. Eu vou trabalhar da base de onde ele está. Se ele acredita nisso, eu falei, não é a hora de eu ficar dando estudo bíblico para dizer, não é isso que funciona. Vamos orar. A gente se ajoelhou, peguei a carteira de trabalho, só eu e ele, e orei a Deus e clamei ali, Senhor, abençoa a vida dele, ele precisa de um trabalho, tarari, tarará. Oramos ali e tal. No outro dia o homem não pegou emprego. Fazia meses que não pegava. No outro dia ele falou, pastor, peguei um emprego. Eu falei assim, minhas mãos funcionam, cara. Deixa eu ir tocando nas coisas aí. Mas brincadeira à parte, Jesus fazia isso. Ele partia de onde a pessoa estava. Com a mulher Sírio-Fenícia, né? Chamou de cachorrinho e tal. Porque, além de Jesus tentar mostrar para os discípulos, olha, a animosidade que existia entre judeus e os pagãos ao seu redor, Jesus queria mostrar em imagens vívidas o que é essa animosidade, na cara deles. E aí, também falou para a mulher, o contexto de eleição para Israel, foi feita uma eleição para salvação, para a missão, aliás, né, de que a salvação viria através de Israel para o mundo. Só que a gente parece que, aparentemente, ele foi grosseiro com a mulher, quando na realidade elogiou ela pela fé que ela tinha e mostrou, como se disse, né, para os discípulos, falando o seguinte, olha, isso que aconteceu aqui, essa é a animosidade que acontece entre judeu e pagão. Contudo, a salvação que veio ao judeu é para abençoar todas as famílias da terra, como foi a promessa para Abraão. Então, a salvação é para essa mulher, ela não é indigna da salvação. Então, eu achei muito interessante, porque Jesus parte de onde a mulher está. A mesma coisa com a mulher que ungiu os pés de Jesus, porque daí vem Judas e começa a criticar, não, nós podíamos vender por 300 denários isso daí, é muito caro, olha só, claro que ele tinha outras ideias, mas Judas foi o corajoso que reclamou, mas eu não duvido que os outros discípulos também não deram uma cochichadinha ali, e falaram, olha que absurdo, né? Mas Jesus falou, não, deixa, que assim se cumpre e tal, e Jesus ensina lições para os discípulos, só que por ser uma mulher de uma reputação péssima, né? Jesus teve uma atitude de aceitação muito interessante. E aí a gente, continuando a lição aqui, um texto que me destaca na Bíblia é 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, que Pedro diz assim, que aliás é o verso para memorizar. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. O que eu fico pensando às vezes é que tem muitas pessoas que estão estudando bíblico, que testemunham e tal, só que só lê o verso 15, né? Tem que dar a razão da sua fé. E a pessoa dá e fala o seguinte, olha, já fiz minha parte, agora se você não aceita, você está com Satanás, né? Que se exploda tudo, você está perdido. Ou às vezes ela fala assim, olha, a pessoa foi lá, falou mal, ou falou alguma coisa errada, e eu tive que falar a verdade. Aí fala naquele tom mais agressivo, como se fosse uma virtude, né? Eu tive que falar a verdade para aquela pessoa. Quando, na realidade, esquece de ler o verso 16, que fala assim, ó, tudo isso aí tem que fazer com mansidão, com temor, com boa consciência, com amor. Então, o que eu ia perguntar para ti, assim, de que maneira a gente pode apresentar a verdade, e como a gente sabe, muitas vezes verdade dói, verdade ela confronta, verdade ela rasga alguns preconceitos que a gente tem. Verdade, ela tem uma parte boa, mas ela tem, para penetrar na gente, ela tem uma parte que tem que dar uma rasgadinha lá. Mas como fazer para que esse processo não seja traumático para uma pessoa, apresentando uma verdade que às vezes confronta ela, mas com amor?
Ou não tem como conciliar isso? Ou você fala a verdade ou você é amoroso? Tem sim. Se a gente olhar o próprio texto, como você falou ali, o verso 15 diz para a gente dar a razão da fé. Mas quem é a razão da nossa fé? É Jesus. Quem é a razão da nossa esperança? É Jesus. Então, o próprio texto mostra qual é o princípio. Se Cristo é um princípio, se eu tenho ele, né, como princípio, então eu tenho ele como razão e como esperança. Não só isso, mas eu vejo as suas ações. Eu vejo como ele se movimenta nos evangelhos, eu vejo como ele cuida com as pessoas. Às vezes ele é um pouco mais ríspido, mas, né, a gente vê, eu tenho um texto que eu gosto muito ali do Espírito de Profecia que diz que quando Jesus precisava ser mais ríspido com os líderes religiosos, ele sempre falava isso com lágrimas nos olhos, né? Então, para a gente ver como que é exatamente essa ação de Jesus, né? Ele tinha que falar, tinha, mas imagina, né? O seu coração ali talvez rasgava, né? Enquanto ele estava falando aquilo. Mas essa é a grande questão. Tem como a gente conciliar as duas coisas. A verdade precisa ser dita sempre, mas vai fazer toda a diferença como essa verdade vai ser dita, como essa verdade vai ser apresentada. E essa é a questão do equilíbrio entre amor e verdade. Eu preciso falar a verdade, mas não posso esquecer do amor. E eu também preciso falar do amor, mas também não posso esquecer da verdade. Algumas vezes eu preciso levar o evangelho a algumas pessoas, e muitas vezes o nosso trabalho como pastor, ele requer isso, né? Às vezes alguém acaba, muitas vezes, errando em algum ponto, e às vezes a gente precisa ir lá conversar com essa pessoa e tudo, né? Então tem todo esse processo, e a gente, né, por mais que tente falar com amor e com cuidado, muitas vezes sempre o que a gente possa dizer para algumas pessoas nem sempre vai estar agradando. Mas sempre vai fazer a diferença da forma que a gente apresentar essa verdade e a forma que a gente levar, muitas vezes, a questão de uma correção, né, ou outra coisa assim por diante. Mas tem uma parte aqui da lição que diz assim, ó, a verdade sem amor leva a um legalismo asfixiante e que sufoca a vida espiritual. O chamado amor sem verdade leva ao sentimentalismo tolerante, né? Então, ou seja, se eu vou para um extremo, eu viro um legalista, né? E acabo asfixiando ali ou seja, muitas vezes tirando, né, o poder do evangelho na vida das outras pessoas. Agora, se eu falo apenas do amor sem a verdade, apenas vira algo de sentimento, né? Algo que apenas tolera todas as coisas. Mas a Bíblia não vai mostrar exatamente essa versão. A gente vai ver mesmo que Jesus ele mostra para a mulher que ungiu os seus pés, né? O erro a qual ela se encontrava. Ela aceitou aquele erro e abandonou o erro. Ele diz: eu não te julgo, apenas vá e não faça mais isso, né? Então, a gente vê a possibilidade, sim, é possível a gente levar o evangelho, né? Mostrar a verdade com amor e não apenas ser incisivo e muitas vezes mal educado, né? Ou sei lá, como que poderia ser. Tem um pastor que eu tive a oportunidade de fazer a prática pastoral com ele lá rapaz, perto de Campinas ali, me fugiu o nome da cidade agora. Mas o nome dele é Abdoral Sintra, e ele dizia, ó, tem uns cristãos aí que são uns cavalos batizados, né? Então, muitas vezes pode ser isso. E a gente, às vezes, se encosta em quem nós somos e como nós somos criados, e, eu sou assim mesmo, eu falo o que tem que falar. Mas, na verdade, é o fruto do Espírito. Gálatas nos mostra qual é o ideal. O ideal é Cristo. O ideal não é como nós somos. O Evangelho não vai se adaptar a quem eu sou, ao nosso caráter. Na verdade, é o nosso caráter que tem que se adaptar ao Evangelho. Uhum. Legal, exatamente isso, é um ponto interessante. Aliás, isso aqui linka até a lição de terça com a de quinta, né? Apresentar a verdade com amor e tendo equilíbrio entre as duas coisas, do amor e da verdade. Porque, como a própria lição de terça diz, né? A gente pode ser cristão feliz, pode ser um cristão alegre, pode amar as pessoas, pode ser uma pessoa agradável, mas Jesus chamou a gente para muito mais do que isso. Isso incluindo, mas muito mais do que isso. E a gente tem que apresentar o evangelho. E aí a gente entra no ponto que Cristo foi muito crítico, né? Com relação aos fariseus, da parte da hipocrisia. Raça de víboras, vocês que são hipócritas. E ele falava isso com um certo tom assim de repreensão, porque o que é hipocrisia? Eu acho que não só isso era válido no tempo de Cristo, como no mundo hoje, principalmente pós-moderno que a gente vive, né? Que é da autenticidade. As pessoas querem ver autenticidade. Aquilo em que você crê e aquilo que você vive. Né? E às vezes esse conflito é que atrapalha no processo de pregação.
Quantas vezes eu já ouvi pessoas, até mesmo familiares, que não, obviamente, são membros adventistas e tal, que eles falaram assim, esses crentes são caloteiro, crente caloteiro, porque faz as coisas, diz que são crente, carrega a Bíblia debaixo do braço, mas fica devendo para todo mundo, ou faz isso, ou faz aquilo, e aí tem muitas críticas a respeito, e com razão, porque assim como tem muito crente que vive o evangelho, na verdade dá um bom testemunho, tem um monte também que não vive, e dá um péssimo trabalho, né, a pregação do evangelho. Agora, a gente tem que viver essa experiência não só no equilíbrio entre amar e falar, mas entre amar e viver, porque com certeza o falar vai ter mais peso quando eu viver essa experiência também. Mas para a gente terminar aqui, Anderson, nossa lição hoje, já que é mais curtinho, estamos só nós dois aqui, quero concluir justamente com a lição de quarta. Por incrível que pareça, vamos terminar com a lição de quarta, porque a gente já deu uma passeada em toda a lição aí. Mas a questão aqui que está falando sobre o fundamento de toda aceitação é, basicamente, nós somos pecadores, somos falhos, somos errados, e Jesus vai e nos aceita, Jesus vai e nos perdoa. E ele não perdoa porque ele vê alguma coisa na gente, não é porque ele fala o seguinte, olha, eu vou perdoar o Marcelo, o Anderson, porque ele tem um pouco de bondade no coração. Jesus não perdoa com base nisso, ele perdoa com base na bondade dele, né? É a bondade dele que faz perdoar, não a bondade que há em nós. E aí chama exatamente isso, que a gente também tem que ter uma atitude parecida de aceitação para com as pessoas. Porque, querendo ou não, se a gente vai invadir o mundo aí para levar a luz de Jesus e tirar pessoas das trevas, como diz o texto para a sua maravilhosa luz, obviamente as pessoas vão carregar seus traços lá do lado escuro, do lado negro da força, né? Seus pecados, suas inclinações e tudo. E Jesus fala, venha como está. A mulher adúltera, ele não pediu para ela ir para casa, consertar a vida e voltar, né? Venha como você está. Só que a questão é, qual é a atitude que nós temos que ter que imita Jesus Cristo em receber as pessoas quando decidirem sair da sua vida de pecado para viver com Cristo? Qual é a atitude que a gente tem que ter nesse primeiro momento? E essa atitude que eu tenho que ter nesse primeiro momento é uma atitude que tem que perdurar ou essa atitude tem que mudar? Ao longo da pessoa chegar, muito bem, eu conheci o Evangelho, aprendi de Cristo, e aí? O que acontece depois? A mesma atitude que eu tive com a pessoa de aceitação, eu sou prostituta? Não tem problema, vem cá que eu te abraço, vamos pertinho de Jesus. Eu sou um assassino aí, vem cá, meu amigo. Eu sou um pornógrafo, eu assisto muito pornografia, sou muito impuro, minha mente, não, chega aqui, ok, conheceu Jesus. E depois? Continua na pornografia? Como é que tem que ser a atitude de início e a atitude depois? Rapaz, é interessante isso aí, né? Porque hoje é muito evidente essa questão, venha como está e tudo mais. Realmente, a gente precisa vir como está. E esse é o primeiro fundamento, é a aceitação. Mas só que a aceitação não é só aceitar a Cristo. A aceitação também vai envolver algo que é da vida inteira, é aceitar a cada dia ser transformado por Cristo. Então, eu aceito a Cristo e aceito viver conforme Cristo agora me chama para viver. A gente vai ver essa questão ali, Paulo, ele fala um pouquinho também no seu evangelho, né? Então, a gente vai ver que Paulo fala um pouquinho sobre isso. Então, nós somos salvos do pecado, mas não somos salvos para continuar no pecado. São duas coisas, né? Então, essa é a questão da aceitação. Então, a gente precisa aceitar isso e, em primeiro lugar, relacionamento com Deus. Agora, relacionamento com o próximo, a mesma coisa, né? Porque, ou seja, cada cristão tem o seu método de entrar ou seja, teve a sua história ao entrar no evangelho e tem a sua caminhada. Tem cristãos que estão 40 anos na igreja. Agora, quando entra uma pessoa mais nova na fé, acabei de aceitar, sou batizado. No outro dia, a pessoa chega na igreja ali e aquele cristão que está lá, né, de 40 anos de vida de igreja, olha para essa pessoa lá e diz, não, você tem que viver assim, conforme eu sou o padrão disso e tudo mais, né? Só que não é assim. Essas pessoas que muitas vezes, eu mesmo tenho que aí talvez uns 20 anos aí já de igreja e tudo mais, só que eu não posso olhar para a pessoa que está entrando na igreja da mesma forma. Eu preciso ajudar ela a caminhar. Eu preciso ensinar, eu preciso discipular essa pessoa. E isso é a questão. Jesus agora, quando olha para a gente, ele não vai nos obrigar a viver como Cristo é, porque é impossível, mas ele vai nos ensinar. Então, a segunda aplicação da lição seria o relacionamento entre irmãos.
Então, o relacionamento entre Deus e nós é algo que é mútuo, né? O Senhor oferece, nós aceitamos. E o relacionamento também com o nosso próximo é a mesma coisa. Principalmente o relacionamento com o próximo, porque nós somos falhos. Muitas vezes eu tive um dia difícil e vou acabar, quem sabe, chegando na igreja ou em qualquer outro lugar, encontrei alguém na rua, nossa, acabo não dando muita atenção, não respondendo a pessoa direito, né? E aí a outra pessoa, poxa, mas que, né, cavalo batizado, quem sabe? Mas não sabe como é que foi o dia da pessoa, né? E, então essa é a grande questão, é o fundamento da aceitação, né? Em primeiro lugar, com Deus, nós aceitamos a Cristo e agora precisamos aceitar todos os dias ser moldado pelo Espírito Santo, né? Viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E agora com o nosso próximo é a mesma coisa, né? Nós aceitamos a Cristo e agora também precisamos entender que muitas vezes, por sermos falhos e fracos, às vezes podemos pisar no calo de outra pessoa, né? Isso é claro, não pode ser algo constante, a gente precisa mudar. Mas uma vez ou outra isso pode acontecer. Eu sempre digo que a vida de um cristão, a igreja é o segundo casamento, né? A gente precisa se adaptar à vida de irmandade, né? Nem todos são iguais, cada um tem as suas lutas, tem as suas diferenças. A gente precisa entender isso também. A gente pode, quem sabe, não fazendo uma alteração no texto bíblico, mas uma aplicação aqui, uma paráfrase, quem sabe. A oração do Pai Nosso diz, né? Perdoa as nossas dívidas, nossos pecados, assim como perdoamos os do próximo, né? Então, o meu perdão que recebo de Deus, ele está condicionado ao perdão que eu ofereço. Na questão da aceitação, talvez a gente poderia aplicar da mesma maneira. Porque, assim, se eu sou um cara que não aceita a pessoa pelo que ela é, ao vir a Cristo, eu não estou falando de uma experiência já duradoura, estou falando de uma vinda de primeira vez. E eu olho para a minha relação com Cristo, quem sou eu para poder exigir alguma coisa, se eu, sendo uma desgraça que sou, Cristo me aceita, né? Então a gente pode talvez fazer essa paráfrase, mas é claro, a própria lição aborda, uma vez que você apresentou Cristo do jeito que é, a conversão é para uma mudança de vida. Ela é gradativa, como você falou, né? Às vezes tem pessoas com uma carga de experiência já grande na igreja e quer impor tudo isso sobre a pessoa que está há uma semana batizada na igreja e nem sabe o que é vida cristã direito, né? E eu faço uma ilustração, geralmente em dia de batismo eu faço isso. Eu sempre digo assim, ó, o novo na fé, ele é que nem um bebê na vida real, né? Igualzinho, até Paulo faz essa comparação de novo na fé, como um bebê espiritual que só toma leitinho e tal. Gente, o que um bebê na vida real faz? Só sabe comer, chorar, dormir e fazer caquinha na fralda. Só isso, né? E na vida cristã, o que vai acontecer com o novo da fé? A pessoa pode ter 50 anos de idade, mas ele não sabe viver a experiência cristã. O que ele vai acontecer? Às vezes vai chorar, vai falar coisas e o mais maduro fala assim, não precisa chorar por isso, não precisa reclamar por isso, mas vai reclamar. Vai fazer algumas caquinhas que vai feder na igreja. Não estou falando literal, né? Estou falando de situações que a pessoa vai fazer e vai falar assim, olha o que esse novo na fé está fazendo na igreja, olha a repercussão que está... Calma, gente, esse é natural de um bebê na fé. E aí a gente tem que ir levando um amadurecimento normal até chegar a pessoa na plena estatura, né, do conhecimento de Cristo, como a Bíblia apresenta. Então essa é uma relação muito interessante porque... e tem um outro ponto que você falou, né? Às vezes a pessoa que tem uma carga de experiência quer impor sobre a pessoa, quando na realidade, eu sempre digo o seguinte, tem muita gente que tem 40, 50 anos de igreja aí, Anderson, que tem 2, 3 anos de experiência apenas, de crescimento. O resto é tudo repetição desses 3 anos. Tudo repetição. Então não significa que tem 40, tem 30, tem 20 anos de experiência. Eu sou 20, 30 anos de experiência na igreja. Não, na realidade, às vezes, se você não viveu a experiência com Cristo, esses 30 anos, e você com 30 anos de igreja não demonstra os frutos do Espírito, então você não teve 30 anos de experiência, você teve, na realidade, 1, 2, 3, e depois o resto foi só repetição desses 3 lá do começo. Então, esse é um ponto interessante. E eu queria aqui destacar apenas, para a gente terminar a lição, algumas aplicações aqui, que a própria lição traz, sobre como a gente ter uma atitude vitoriosa, né? Primeiro, peça a Jesus que o impressione com o fato de que todas as pessoas têm anseios espirituais e são candidatas ao reino de Deus. Procure desenvolver relacionamentos cristocêntricos e positivos com aquelas pessoas da sua esfera de influência. Ore por oportunidades para compartilhar a verdade. E, finalmente, apresente as verdades bíblicas no contexto de um relacionamento de amizade e de amor. É isso que a lição traz. Mas, para encerrar, Anderson, suas palavras finais, o que você poderia falar para o pessoal que vai assistir, que está assistindo, sobre
como a gente pode terminar e encerrar essa lição? O suprassumo aí. Rapaz, uma frase aqui de sexta-feira que a gente pode encontrar aí no Desejados de Todas as Nações, página 826 e 827. Um trecho. E aqui diz o seguinte, você comentou que Jesus ele partia de onde a pessoa estava, né? E olha só que interessante esse texto. Ele fala assim, o maravilhoso amor de Cristo abrandará, subjugará os corações, quando a simples repetição de doutrinas nada conseguiria. Então, a gente vê aqui que o especial não é apenas doutrinar, mas é apresentar e ensinar as pessoas como amar a Cristo e seguir a esse Cristo. Eu creio que esse aqui, querendo ou não, é o centro de tudo, né? E era como Jesus agia. Ele não ia doutrinar, ele não ia ensinar. Ele apenas apresentava exatamente quem a pessoa era e quem ele era. E essa é a grande questão. A gente só vai viver o cristianismo quando nós reconhecermos quem nós somos. Nós somos pecadores, não somos nada. O que nós recebemos é por bondade de Deus, como você disse ali anteriormente. Não é porque nós merecemos, não somos merecedores de nada. O que nós temos é por misericórdia e graça de Deus. Ele quer nos dar. Não é porque nós merecemos. Ninguém merece nada. Ninguém faz nada. Nós só fazemos porque somos levados a fazer. Ninguém aceita Cristo por si só. Nós só aceitamos porque o Espírito Santo trabalhou no nosso coração. Ninguém entende a palavra por si só. É só o Espírito Santo que nos revela. Então, essa é a grande questão. O maravilhoso amor de Cristo é que abranda, né, o nosso coração e vem subjugar no nosso coração a vontade de Deus, não nós mesmos, né? Tudo isso, como diz a Bíblia, tanto querer quanto efetuar vem da parte de Deus. É isso aí, exatamente. Show de bola. Anderson, a gente tinha votado na semana passada para você cantar uma música no final, você não tem música? Rapaz, vamos deixar para a próxima. Essa semana não deu não, mas na próxima a gente canta. Estamos sem coro hoje? Hoje o coro tá baixo aí, mas vamos fazer sim aí. Na próxima semana aí eu prometo que eu trago aí uma música. Tá bom, tranquilo, fechou. É isso aí. Obrigado, Anderson, que esteve com a gente aí. Eu também, Marcelo Nascimento, estamos juntos aí. E pessoal que está assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar também com o pessoal da igreja, seus amigos da igreja aí, para a gente poder ter um crescimento junto aí no estudo da Bíblia e no estudo da lição da Escola Sabatina também. E como diz o nome do canal, né, vamos continuar todos nós vivendo o reino de Deus ainda nessa terra, que é possível até o reino visível, presente de Deus, físico, estiver junto com a gente. Até lá, vamos continuar amando a Deus e amando as pessoas. Beleza? Abraço, fiquem com Deus, até o próximo episódio. Valeu! Quem apresenta, você ou eu? Cara, não sei. Vamos ver aí. Ai, Senhor. Se você quiser fazer, eu tô tranquilo. Se você quiser fazer, tá. Eu tô tranquilo, né? Ai, tá bom, Senhor. E a gente demorou mais tempo em 3 do que quando a gente tava em 4. Eu falei, meu Senhor, fala pelos cotovelos. A gente sempre começa assim, não, hoje vai ser rapidinho e tal, quando vê deu 1 hora aí.